Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal 2 de Prosa. Hoje seguirei com a leitura do livro Memórias, A Menina Sem Estrela, de Nelson Rodrigues, certo? No capítulo 7º. Vamos lá, começando? E eis que, na terça-feira, pela manhã, dobro a esquina e quase esbarro com a Dona Odete. Com esse nome de Zona Norte, é minha vizinha em Ipanema. Dona Odete não me via desde o desabamento, imagino. Vai me dar os pêsames. E ai de mim, quando sinto que alguém vai me dar os pêsames, tenho vontade de correr e repito, correr fisicamente, com todas as potências do meu pânico. E, ao mesmo tempo, gosto, desejo, preciso de uma compaixão unânime e total. Por isso, não passo um dia sem ver minha mãe. Ela ainda não sabe que os dois estão mortos, Mário e Paulinho. Falo em dois mortos e tenho uma brusca vergonha de ter, por um momento, esquecido Maria Natália, Ana Maria, Paulo Roberto e Dona Marina. Mas como dizia, entre parênteses, minha mãe tem pena de nós. Seu amor é uma pena sem fim. Tem para mim um olhar compassivo, como se eu fosse um contínuo, e ela precisasse me compensar de velhas e santas humilhações. Ai, perdão, mas às vezes não tem como controlar a risada. Mas disse que minha mãe não sabe e já me vem uma dúvida. Talvez saiba e, por compaixão, pena de nós, simule uma inocência desesperadora. Nunca mais perguntou por Mário, Paulinho, nem pelos dois netos, nem pela nora. Só outro dia que, de repente, suspirou. Ah, eu quero aquele vestido preto. Há um suspense na família. Uma das filhas ralha alegremente. Mas vestido preto é feio, é triste, mamãe. Ela tomou um ar meio alado e ninguém entendeu aquela nostalgia do luto. E foi só. Volto a Dona Odete. Eu estava disposto a não vê-la e passar adiante, mas ela me trava solidamente. Sua mão, voraz, está crispada no meu braço. Paciência. Vai me dar os pêsames. Na zona norte, para lá da praça sem Penha, há várias Odetes. Perfilo-me diante da vizinha, mas ela não me dá os pêsames. Diz, e até com certa satisfação: Ontem eu vi o senhor com a cabra. Recebo um baque. Logo, porém, baixa uma luz em mim. Tinha um poço no ar e, em noite de gala, o meu videotape com o governador Negrão de Lima, o terreno baldio e a cabra. Desatinado, começa a perguntar: Mas avisaram, hein, dona Odete? Avisaram que o programa foi gravado antes das chuvas. Negou com a cabeça, ao mesmo tempo que respondia com uma dessas certezas radiantes. Em absoluto, ninguém avisou nada. Repeti numa fúria. Mas eu gravei antes das chuvas. Foi antes das chuvas, dona Odete. Ela suspirou. Pois é, pois é. Eu, em pé na calçada, pensava no programa, no seu decor, nas suas figuras. A cabra é tão antiga como o homem e talvez anterior ao homem. Posta no vídeo, ela se impõe como uma imagem forte, obsessiva, ornamental. Ainda por cima, o bicho passa 24 horas sem comer. Quando entra em cena, não faz outra coisa senão devorar capim. Isto é, senão mastigar a paisagem. Esse humor atroz deve ter sido quase uma agressão para o telespectador. Ninguém entendia que eu, em plena tragédia, fosse para o vídeo dizer piadas. Largo Dona Odete e saio, como um possesso. Pouco depois encontro Vieira de O Globo. Sussurrou-me. A tua entrevista com o Negrão estava um troço. Mais adiante, um outro pisca-me o olho com uma malícia torpe. Terreno baldio, hein? No mesmo dia e no dia seguinte, por toda parte falavam, e eu, como réu de toda uma cidade, respondia: Gravei antes das chuvas, antes das chuvas. Até que, de repente, paro e pergunto, de mim para mim: Mas o que é isso, meu Deus? O que é isso? As coisas começaram a ficar bem claras. Eu fora colhido por um surto de pusilanimidade feroz. Era um medo puro, um medo abjeto, do que pudesse pensar ou dizer de mim. Por que explicar? Por que justificar se o que importa é sofrer? Apenas isso, sofrer. A estação não datou o programa? Melhor. Não importa a minha inocência. O que importa é que Paulinho morreu e que minha mãe queria pôr um vestido preto. Minha vida está agora dividida em tempos antes das chuvas e depois das chuvas. É um corte tão fundo e tão violento e tão sem piedade. Quando digo antes das chuvas, estou falando de um outro mundo, de outro idioma, de outra encarnação e mesmo de outras chuvas.
inclusive eu próprio. Não pense que não morri também. Como poderia eu brotar intacto da catástrofe? Naquele domingo, estava na minha casa, longe e protegido, ouvindo e vendo Johnny Halliday contaminar a cidade com seu erotismo ululante. Agora me lembro, não era somente Johnny Halliday. Também me preocupava a resenha esportiva dominical. Toda a cidade tremia de clarões, e eu queria comparecer ao programa. Mas Lúcia teimava, não vai, não pode ir. Telefonei para José Maria Escassa e o colega respondeu: o negócio aqui está preto. O jockey tem 1,5 metros de água. Estou preso, ilhado. Em Santa Amaro, Luiz Alberto era outro acuado. Augusto Melo Pinto, o produtor da resenha, fora jogar nos cavalos e naufragara no prado. No fundo, estávamos achando uma graça infinita nas águas. Por fim, uma moça da Globo deu a última palavra. Não vai haver resenha. Enquanto me divertia com as chuvas, Paulinho estava morrendo. Pois algo de mim também foi sepultado em lama, pedra e vento. Eu sou outro, depois das chuvas, e me admira que eu tenha mudado e os outros não. As pessoas continuam indo à praia, meninas tomam grapete de biquíni. Uma catástrofe eufórica como a de Laranjeiras realmente não influiu na cor de uma gravata. O homem esquece antes de sofrer. Agora mesmo, tenho diante de mim um recorte de jornal. É a croniqueta do poeta Drummond sobre o desabamento. Já vasculhei o papel impresso. Já o palpei, já o farejei, já o virei de pernas para o ar. E o papel não diz nada. Mas como? O nosso poeta nacional escreve sobre a tragédia e não consegue dizer nada? Aí está dito tudo. Nada. Aliás, tudo no seu escrito está errado. Preliminarmente, uma catástrofe para os seus largos movimentos exige espaço, exige extensão. E a crônica miúda é um gênero próprio para o futuro de galinhas. 200 mortes pedem a abundância de Jorge de Lima da invenção de Orfeu. Ora, o poeta teria de dizer, em meia dúzia de palavras, verdades jamais concebidas. Não disse. E há, no meio da crônica, quase no fim, uma alusão de passagem a Paulo Rodrigues. Os dois se conheciam. Paulinho tremia de admiração pelo poeta. Dedicou-lhe seu último livro, O Sétimo Dia. E Drummond faz-lhe a concessão de uma frase, e repito, Drummond pinga uma frase e não mais. Sobre os 5 corpos cravados na pedra. Gilberto Amado vem de longe e desembarca aqui, ficou confuso, ferido de espanto. Sua primeira palavra é para Paulo Rodrigues, que ele carregara no colo. E o poeta Drummond pôs numa frase escassa toda a aridez de 3 desertos. Essa, esse capítulo aqui foi escrito no dia 3 de março de 1967. Muito obrigado pela assistência e até mais.